Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. É sempre um prazer imenso tê-los por aqui novamente. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia pelo Brasil e pelo mundo. E eu quero agradecer as inúmeras mensagens nos parabenizando por termos alcançado a meta de 500 mil inscritos. Lembrando mais uma vez que agora nós temos uma outra meta, que é chegar na casa de 1 milhão. Contamos com vocês, sabemos que podemos chegar lá. Então vamos juntos nessa. No programa de hoje, nós vamos falar da audiência no Senado Federal para a volta do X no Brasil. Especialistas falaram que a suspensão pode trazer um prejuízo de bilhões de reais nos próximos anos. E o que fazer se o pedido de impeachment do ministro do Supremo não andar no Senado? Senadores já estão se mobilizando e a gente vai revelar qual será a estratégia. Debate de candidatos nos Estados Unidos mostra uma Kamala Harris mais segura e um Donald Trump mais recuado. Mas isso não representa perda de espaço para os republicanos na corrida presidencial. São os destaques que preparamos para você no programa de hoje, que está começando neste exato momento. Acompanhe com a gente. Olha só, vai ser muito difícil a justiça manter a suspensão da plataforma X no Brasil. Ela é a que mais se adequa às necessidades dos povos em todos os territórios, justamente por dar total liberdade de expressão e discussão de ideias em tempo real. Essa é a premissa da plataforma, que se recusou a cumprir ordens para censurar os perfis que tinham mais audiência na divulgação de suas opiniões. A pressão para que o brasileiro possa acessar a rede social sem maiores prejuízos é muito grande e vem de todos os setores. O Senado Federal também está batendo pesado nisso e buscando fontes de embasamento para qualquer medida que venha a ser tomada em um futuro próximo. Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos organizou uma audiência pública, comandada pelo senador e ex-juiz Sérgio Moro, para avaliar os reais prejuízos para a economia brasileira com a proibição da plataforma aos brasileiros. Sérgio Moro, muito mais presente e ativo do que antes, alertou que, embora uma decisão judicial tenha de ser respeitada, não quer dizer que não possa ser discutida ou contestada. Veja o que ele disse. Nós somos contra ofensas ou ataques pessoais a magistrados ou autoridades, mas isso também não significa que políticas públicas ou decisões judiciais não possam ser debatidas e, inclusive, criticadas. E essa comissão, a CAI, e o Senado faz o seu papel ao chamar a debate esse tema tão sensível aqui dentro do nosso país. Beleza? E nesta mesma audiência, o economista Paulo Rabelo de Castro chamou a atenção para o prejuízo econômico que a suspensão das trocas de mensagens na plataforma X pode gerar ao país em um curtíssimo espaço de tempo. Veja. Não se trata simplesmente de haver um julgador cortado fofoca numa mídia social. Não, são trocas científicas, informações às vezes também do dia a dia sobre clima e sobre outras informações importantes no agronegócio, na indústria, etc. e tal, todas absolutamente cortadas. É uma grande verdade, muita gente que não tem absolutamente nada a ver com isso ficou prejudicada. E o economista foi além e assustou quando disse que o prejuízo financeiro com a suspensão do X pode chegar em valores conservadores, ou seja, muito por baixo e facilmente a quase 18 bilhões de reais. 18 bi de reais. E isso em apenas 5 anos. Para ele, aqueles que preferirem um período menor, 1 ano de proibição resultará em mais de 10 bilhões de reais em prejuízos. O senador Flávio Bolsonaro, que também estava presente, se mostrou bem preocupado e fez uma outra comparação. Veja. Quase 18 bilhões de reais em 5 anos. Só isso, senador Amin, é o que o governo estima
de impacto anual na desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil. Com relação ao prejuízo financeiro direto, não restou nenhuma dúvida, ou seja, os usuários faziam muito uso mesmo da plataforma para troca de informações relevantes, inclusive científicas, e que ficaram prejudicados com a proibição e a possibilidade de multa em caso de uso via VPN. Um outro fator que chamou muito a atenção dos parlamentares foi a possibilidade de afetar diretamente os investimentos estrangeiros por causa da insegurança jurídica causada pelas ações do Supremo. Veja. Se a Justiça Trabalhista adota a métrica utilizada no caso X, acabou a segurança jurídica no Brasil. Acabou. Uma empresa, uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, mas que daqui a pouco o cidadão é membro de uma outra empresa, é sócio ou faz parte de uma holding, alguma coisa, né? Você tem a portabilidade jurídica, né, como alternativa. Então, os efeitos dessa decisão são desastrosos. Muito se falou nessa audiência pública do surgimento de algumas outras redes que, na visão dos esquerdistas, substituiriam o X em poucos meses. Pode até ser. Não substituir, mas aparecer, surgir, ocupar espaço deixado no Brasil. Isso ninguém tem dúvida, porque no mercado está cheio de oportunistas. O problema é saber se essas plataformas vão ter o mesmo compromisso com a verdade que o X tem, o mesmo compromisso com a liberdade de expressão que o X tem, e se elas vão se submeter a ordens apontadas como ilegais para censurar e derrubar perfis apenas por estes expressarem suas opiniões e pontos de vista. Nós, por exemplo, estávamos no TikTok e fomos derrubados 2 vezes, e sempre com aquela história fiada que agora nós entendemos muito bem, que não batíamos com a política interna da plataforma. A China pode colocar um monte no Brasil com algoritmos facilmente rastreados pelo governo. O TikTok, por exemplo, é uma plataforma chinesa. Aí seria o melhor dos mundos para quem gosta e pretende controlar a massa popular. É assim que funciona nesses países sem liberdade de expressão. Tudo é controlado pelas autoridades governamentais. Quem vai ter coragem e incentivo de fazer o que fazia no X? Quem? E, de novo, não é que Elon Musk quer ter uma empresa no Brasil sem representante, desafiando a legislação. Não é nada disso. Ou seja, não é por isso que o X verdadeiramente foi banido, foi proibido no país. Quem usa essa narrativa se iguala a um ascensorista de elevador de prédio público, que pega as conversas sempre pelo meio, sempre andando. Vale lembrar que Elon Musk retirou os seus representantes do país porque eles estavam sendo ameaçados de serem presos. E por que eles estavam sendo ameaçados de prisão? Porque não podiam cumprir com as determinações, com as ordens do ministro Alexandre de Moraes. E por que eles não podiam cumprir com as ordens do ministro? Porque elas exigiam o que é proibido na Constituição, censurar a liberdade de opinião. E pelo que foi amplamente divulgado, o ministro ainda exigia que a derrubada dos perfis fosse feita de uma maneira secreta, para que ninguém soubesse que ele estava emitindo uma ordem ilegal, que é proibida pela Constituição. Por isso tinha de ser secreta, de acordo com os documentos que foram divulgados. Pelas leis americanas, uma empresa americana que presta serviços em outros países deve seguir estritamente com a Constituição do país em que atua. O X estava coberto de razão. Então Elon Musk não afrontou as leis brasileiras, de maneira alguma, e nem quis mandar no país só porque é bilionário, como disse o presidente Lula. Não, nada disso. Ele apenas retirou os seus representantes para que eles não fossem presos injustamente, para que eles não fossem pressionados a cumprir ordens que batiam de frente com a Constituição.
E ele sabia que, fazendo isso, o ministro usaria a lei para suspender a plataforma no Brasil. Só que essa confusão toda não foi criada por Elon Musk, e sim pelo próprio STF, mais propriamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Se há um prejuízo batendo na porta dos brasileiros, como foi revelado nesta audiência pública de terça-feira no Senado Federal, na ordem de 18 bilhões de reais, de quem é a culpa? E ainda insistir no erro, em multar os brasileiros que não têm absolutamente nada a ver com o processo inteiro, em 50 mil reais por dia, se acessarem a plataforma via VPN, é demais. Não existe fundamento jurídico nenhum para isso, e o que estamos vendo é uma guerra de narrativas para enganar os mais fracos. É necessário abrir bem os olhos e deixar de lado as questões ideológicas, porque os perfis apontados eram todos aqueles que criticavam o sistema judiciário brasileiro e o poder executivo no governo que se estabeleceu. Não deu certo, e insistir nessa ferida aberta só vai piorar a situação. O pedido de impeachment do ministro ganhou força, e muitos setores estão ameaçando parar as atividades no Brasil inteiro se o Congresso Nacional, ou melhor, o Senado, e mais especificamente o presidente Rodrigo Pacheco, não se movimentarem para colocar em votação no plenário. Para saber mais como anda essa história, nós vamos conversar no próximo bloco com o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Ele foi um dos que assinaram o impeachment do ministro e vai nos dar mais detalhes. Mas antes, nós precisamos que você preste muita atenção no recado do Andrei Andrade para quem está sofrendo com as dores pelo corpo. Depois de tudo isso que a gente tem visto nos últimos dias, as tensões causam a contração dos músculos e encurtamento dos tendões. Pois o Andrei tem um recado legal para você. Veja aí. Rony, eu tenho que te falar sobre o articular que eu comprei pro meu marido, né? Já tem 2 meses que ele está tomando. Abrimos ontem o 3º frasco. O tratamento dele é para 4 meses. Eu não tenho palavras para agradecer, porque antes, claro, ele não está curado, ainda ele sente uma dor aqui, outra ali, mas antes dele começar a fazer tratamento, ele gemia à noite para dormir, ele tinha muitas câimbras devido à coluna, né, ter esse problema na coluna. Como ele já tem uma certa idade, não quis operar, e eu também não quero que ele opere, mas olha, só gratidão, ele está dormindo bem, ele trabalha no mar, né, porque ele tem uma escuna, então não para nunca, então, mas ele tá bem, tá trabalhando, sem dor, e só tenho a agradecer. O articular que é muito, mas é muito bom, o caso dele é muito sério e tem ajudado bastante. E com certeza eu vou comprar de novo. Assim que a gente abrir o 4º pote, né, o último, quando tiver lá pela metade eu já vou adquirir de novo. Muito obrigada a todos. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez junto com nossa audiência para falarmos dele, do melhor produto ortopédico do Brasil, o articular, que vocês ouviram, né? Mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que comprou e melhorou rapidamente. É o que eu falo, gente, 1 semana de uso você sente a grande diferença, principalmente você que trabalha bastante, que tem aquela rotina de trabalho extensa, que pega peso, você que dirige todo dia, ou até mesmo você que trabalha em casa, você que trabalha na mesma posição, você que tem fortes dores no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que foi submetido a uma cirurgia e depois da cirurgia sempre o local dói, sempre tem aquela dor, temperatura baixa, a dor aumenta, sempre sofrendo. Gente, o articular, que ele é um produto premium, ele é um produto premium que acaba com a dor na primeira semana de uso. Por quê? Essa fórmula dele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto é o único no Brasil que tem toda essa composição junto com ácido hialurônico. Gente, é um destaque falar do ácido hialurônico, por quê? Porque hoje o ácido hialurônico no mundo da ortopedia é a única coisa que consegue ser superior
até uma cirurgia. Por quê? Cirurgia, você coloca prótese e o organismo pode aceitar ou não, sem contar que toda cirurgia tem o seu risco e ainda tem a questão do médico, né? Se pegar um médico que não faz a operação direito, tem erro médico, acaba tendo sequela pro resto da vida. Já com o ácido hialurônico, você faz infiltrações diretas para preencher o espaço vazio. Por exemplo, o joelho desgastou a cartilagem, está batendo osso com osso, eles vão lá e fazem uma infiltração no joelho com o ácido hialurônico para repor aquela massa óssea, para não encostar osso com osso e a dor desaparece. Esse mesmo ácido que tem na clínica ortopédica está dentro do Articulark e é por isso que o torna o melhor produto ortopédico do Brasil. São 2 cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma de noite antes de dormir. Com certeza, na primeira semaninha, você vai ver que você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, que sofre com fortes dores no joelho, com artrose, você que tem artrite reumatoide, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, você que tem problemas de circulação e acaba não conseguindo trabalhar direito, quando chega em casa chega cansado, não aproveita a família, não aproveita os filhos, não consegue aproveitar umas férias, passa as férias emburrado, porque né, não é legal você passar um momento, né, com a família sofrendo com dor, e isso vai trazer melhoria para o seu dia a dia. Então você que está passando por esse momento, já pega um papel e caneta, porque hoje tem promoção para você. Hoje, para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, vão ganhar até 70% de desconto. 70% é só você ligar nesse telefone que está aqui embaixo, ó, o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, tanto do celular quanto do fixo, a ligação é gratuita e tem a opção também de você chamar pelo WhatsApp via QR Code, que está bem aqui embaixo. É só você apontar a câmera, já cai direto no WhatsApp e você vai ter o atendimento personalizado e com certeza todas as suas dúvidas serão sanadas e a sua dor acabará rapidamente. Articulark, é só você ligar 0800 591 4391. E atenção agora para todo mundo que está acompanhando a programação, para quem ligar hoje, vai ganhar de presente o nosso kit de pomadas massageadoras premium. São pomadas de fabricação própria, a pomada de uso diurno e a pomada para uso noturno. A pomada de uso diurno, ela é a base de Ora Pronobis, camomila, carqueja, arnica, e a segunda pomada, que é para você passar antes de dormir, ela tem magnésio de malato, colágeno, ácido hialurônico e também tem erva baleeira. Isso aí, ácido hialurônico dentro da pomada, ou seja, você vai estar tomando via cápsula o ácido hialurônico e vai estar passando com a pomada para ter um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora, para ter uma eficácia 100%. E não para por aí, ainda recebe de presente o relógio inteligente, o smartwatch, que mede pressão, batimento cardíaco, e ainda o tapete massageador para os pés. E olha que bacana, ligou hoje, recebe o nosso massageador profissional. É isso aí, uma pistola massageadora para você poder fazer aquela massagem no foco da dor, todo dia, no trabalho, em casa, no carro, seja onde você estiver. Então, é só você ligar 0800 591 4391. Recebe em casa frete gratuito, pagamento só para o mês de setembro, só para setembro. Então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! Já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias, trazendo uma análise dos fatos para que você tenha mais fundamentos e possa formar uma opinião mais segura sobre os assuntos relevantes em questão. Agora há pouco a gente estava falando da proibição do X no Brasil e as consequências econômicas que isso pode trazer. Afinal de contas, 18 bilhões de reais não é pouca coisa, não. Obviamente que isso tem trazido um desgaste maior para o causador de toda essa bagunça que temos visto no país. E em um gesto político contundente,
Congressistas da oposição ao governo Lula protocolaram o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Esse pedido foi diferente dos demais que já estão na gaveta do senhor Rodrigo Pacheco. E esse, inclusive, pede busca e apreensão de telefone celular e de computadores do ministro. O grupo de deputados e senadores entregou o pedido diretamente ao presidente do Senado, pressionando o homem pela análise e possível destituição do ministro. O que isso significa para o cenário político atual? Para entender melhor, nós vamos conversar agora com Jorge Seife, senador do PL por Santa Catarina e uma das figuras de destaque na oposição. Senador, seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria de começar perguntando o seguinte: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou aos líderes da casa que não dará seguimento a pedidos de impeachment contra ministros do STF na reta final do mandato dele, ou seja, ignorando o pedido e interesse da nação. Por acaso a oposição tem um plano estratégico caso o pedido não vá mesmo para frente? Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos da Mundial Telenotícias que nos acompanham e nos prestigiam. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Olha, o discurso que o presidente Rodrigo Pacheco, ao nos receber em seu gabinete, vários deputados, vários senadores, foi realmente um discurso muito polido, foi um discurso de deixa disso, que precisa de apoio político, mas tem as relações pessoais. Ou seja, ele foi um diplomata, mas lemos que realmente pode correr o risco de não se tomar uma atitude. Nós temos aí planos B e plano C, né? O plano A foi entregue, são propostas, são denúncias contundentes contra as arbitrariedades que, ao nosso entender, têm ocorrido no judiciário, especialmente em se tratando do ministro Alexandre de Moraes, e trouxemos na peça, que nós revisamos, inclusive, inúmeras vezes, vários episódios ao longo dos últimos anos. Tem coisas mais recentes, tem coisas mais antigas, mas é um modus operandi, é o agigantamento realmente do judiciário frente ao legislativo. E o que nossa Constituição diz? Que os poderes são independentes e harmônicos, e não está ocorrendo isso. Então nós temos realmente, Paulo, plano B e plano C, mas aguardamos que através do apelo popular, 1,5 milhão de assinaturas, mais 153 deputados assinando, senadores pedindo, inclusive senadores de oposição, daqui a pouco eu vou te responder sobre isso, senadores governistas, melhor dizendo, apoiando que haja uma investigação para sabermos se procedem ou não essas denúncias que é trazida nessa peça de pedido de impeachment. Tá, o senhor, quando fala em plano B e plano C, o senhor acaba deixando a nossa audiência e a nós aqui também, né, extremamente curiosos, né? Quais seriam esses planos? Plano B, por exemplo. Qual seria esse plano B, senador? Paulo, eu aprendi algo. Meu pai é militar e eu estudo muito sobre estratégia militar, gosto de filmes militares. A estratégia deixa de ser eficaz se você a revela. Se nós falarmos aqui, olha, o plano B ou plano C, olha, eu vou atacar a sua casa hoje, Paulo, através da porta de trás. Você vai se preparar, vai reforçar a porta. Então, nós temos planos que envolvem a população e temos planos também que envolvem parlamentares, mas nós não podemos detalhar isso por uma questão de querer fazer funcionar. Nós não queremos like na rede social, Paulo. Nós queremos trazer o Brasil ao retorno de uma democracia verdadeira, de uma normalidade democrática que entendemos que hoje o Brasil está virado de cabeça para baixo, que é um ativismo judicial e que é uma ditadura em andamento e escalada indubitavelmente. Então, nós vamos contar com a população para parte dessas estratégias e vamos contar também com a compreensão de colegas parlamentares dentro do Senado, caso realmente o pedido de impeachment, de investigação do ministro Alexandre de Moraes não dê prosseguimento junto ao presidente Rodrigo Pacheco.
Entendemos, senador, né? Ficou bem claro agora e é interessante. Agora, o senhor acredita que esse pedido, porque ele agora ele é diferente, né? Ele é totalmente diferente dos demais, porque essa é uma chance única. Se deixar passar agora, já era. Nós estamos agora num divisor de águas, pelo que nós entendemos. Ou fica tudo como estava, quer dizer, nem ficar como estava, fica mais, né? Ou seja, ou piora ou melhora de vez, mas igual ao que estava não tem mais condições. O senhor acredita que desta vez o senador Rodrigo Pacheco, diante dos planos que o senhor tem e que a oposição tem, plano B, plano C, o senhor acredita que desta vez existe a possibilidade do senador Rodrigo Pacheco colocar isso para votação ou análise dos senadores no plenário? Olha, nós temos envidado todos os esforços, Paulo. Nós não estamos aqui para perder tempo. Tem muitas matérias legislativas que têm urgência para o nosso país e o país está parado numa pauta única, especialmente a oposição, que é a questão dos abusos do judiciário. Nós precisamos investigar se o ministro Alexandre de Moraes, se tudo que a Folha de São Paulo trouxe for mentira, o Glenn Greenwald trouxe for mentira, os argumentos que nós trazemos na peça, por exemplo, por que o Felipe Martins está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal? Ele é deputado, senador, governador. O que o Clezão precisava de uma decisão do ministro Supremo nos atos de 8 de janeiro, que aquilo ali nunca foi um golpe de Estado. Qualquer pessoa que assista a Netflix e veja ditadores no mundo inteiro sabe como funciona como golpes de Estado são arquitetados e funcionam. São praticamente mais de 100 presos e mais uns 500 aí para entrar em cana por algo que eles chamam de ataque ao Estado Democrático de Direito, abolição violenta da democracia e outros absurdos que nós sabemos. Num domingo, pessoas com Bíblia na mão e Constituição, houve vandalismo, e nós não vamos isentar essas pessoas que cometeram vandalismo. Mas quem vê os vídeos, e são ricos materiais, muitos falavam, não quebra. Alguns entraram, fizeram besteira, tem que pagar por isso. Agora, 17 anos de cana, se eu pegar hoje uma arma, agora, se nós estivéssemos ao vivo e te disparasse um tiro, Paulo, eu teria muito menos que 17 anos de prisão. Então, num domingo, nenhuma força estava lá, não tinha arma, não teve tiro, não teve golpe militar, não teve financiamento, não teve milícia, não teve tanque, não teve fuzil, não teve coquetel Molotov. Houve um quebra-quebra de indignação por um governo que estava entrando. A indignação, a manifestação, ela é legítima desde que não tivesse invadido prédios públicos com depredação. Agora, chamar isso de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, terrorismo e tantos outros absurdos, pelo amor de Deus. E essas pessoas deveriam ter direito à primeira, segunda e terceira instância. Por que o ministro Supremo está investigando essas pessoas? Está julgando e condenando sem receber advogado. A nossa Constituição, Paulo, foi rasgada. O nosso Código de Processo Penal é ignorado. O Ministério Público Federal, hoje, trocado por nada, é a mesma coisa. O judiciário que deveria ser tímido, o judiciário que deveria ser passivo, o judiciário que deveria se resguardar, né, de tanta exposição, hoje virou uma corte política. E uma corte política que hoje a bazuca está virada para a direita brasileira, mas amanhã vai estar para a esquerda, porque isso não afeta a nós. Por exemplo, o Twitter, o X, quando foi abolido para a direita e para a esquerda. Amanhã o Telegram, depois é o Instagram, depois é o YouTube, por decisão monocrática de um cara. Não pode. Todos os limites, Paulo, já foram ultrapassados. Só não enxerga quem não quer, por conveniência, por rabo preso, por conveniência política, por amizade. E o Brasil, nós estamos aqui, fomos eleitos para ser boca do povo. E hoje essa responsabilidade não é do senador Jorge Seife, nem quero que esteja sobre somente Rodrigo Pacheco. Ele tem que colocar no plenário. Ele não é maior nem menor do que eu. Ele é presidente, merece todo o nosso respeito pelo cargo que ele alcançou com maioria de votos, mas ele não pode decidir o que 80 senadores, o plenário, ele é soberano para as decisões. Tem que colocar para votar. Se
41, ou maioria simples, disser, não, o Alexandre é inocente, acaba a conversa. Agora, tem que colocar para votar. Ele tem que parar de deixar essa responsabilidade inteiramente sobre as costas dele. Isso é porque ele deve estar sentindo que, se colocar para votar, o resultado vai ser bem diferente daquilo que ele espera, né? Por mais que haja uma estratégia para sair do jeito que ele espera, é muito provável que não vai sair. Agora, o que o senhor falou aí com relação aos manifestantes de 8 de janeiro, nenhum daqueles atos ali foi maior do que os que nós já vimos acontecer dentro do Congresso Nacional, com invasão da Câmara, quebradeira de vidros, invasão de ministérios, provocados por partidos de esquerda, como o PSOL, como o PT, e nenhum desses aí, isso é uma verdade que nós temos que registrar, pegou 17 anos de prisão. Mas os tempos agora são outros, as interpretações são outras, e alguém terá de ser responsabilizado por esses fatos atuais. Ou quem está denunciando, os jornalistas, né, o Schellenberg e o Glenn Greenwald, ou quem deu a canetada, né? Quem estiver faltando com a verdade terá de ser responsabilizado. Isso não resta a menor dúvida disso. Agora, quais seriam os impactos em relação aos poderes, senador, se esse pedido de impeachment não for para frente? Olha, nós não sabemos onde vai parar o Brasil com toda essa escalada que está ocorrendo. As pessoas estão ficando descrentes, as pessoas podem não mais votar, as pessoas estão com medo de ir para as ruas se manifestarem. Nós, parlamentares, temos que pensar 2 vezes antes de fazer uma postagem, porque se alguém não gostar, você pode, por exemplo, ter uma multa de 50 milhões de reais, como o senador Marcos Duval. Ou seja, nem as pessoas que têm prerrogativas, que têm proteções parlamentares constitucionais estão sendo respeitadas. Será que isso já não bastaria? E nós, todos nós da oposição, temos feito duros discursos sobre isso. O Senado está fazendo 200 anos. Tem um senador da República dormindo aqui dentro que não tem dinheiro para pagar o seu apartamento, o seu hotel. Um senador que foi multado em 50 milhões de reais por fake news. No meu Código de Processo Penal, na minha Constituição, Paulo, não tem crime de fake news. Tem o seguinte, se o senhor me ofender, calúnia, injúria e difamação, eu procuro a justiça, te processo, e a justiça vai dizer se eu tenho razão, se o senhor tem razão. Agora, crime de fake news. Quem decide o que é verdadeiro ou falso no Brasil hoje? Alexandre de Moraes? O Supremo Tribunal Federal? Ou seja, é o crime de opinião. Nós somos resguardados por cláusulas pétreas no artigo 5º da Constituição e mais amplamente no artigo 220 da Constituição. Nós hoje estamos com mordaças. Eu estou falando enquanto senador da República. Nós temos mordaças, temos medo. Alguns, né? Eu não tenho. Mas isso tem que acabar. O senhor, como jornalista, olha aqui, Paulo Figueiredo está com passaporte cancelado. Alan dos Santos, querem caçar ele dentro dos Estados Unidos. Guilherme Fiuza, aquela moça lá do Te Atualizei, a Bárbara, tantos outros, o meu querido amigo, que eu admiro demais, Constantino, a imprensa livre no país, cadê? Cadê a imprensa? Poucos veículos hoje se manifestam, ficam olhando para o lado. Então, ou o parlamento se levanta, ou vamos viver uma juristocracia, entrega a chave do Congresso Nacional para o Supremo Tribunal Federal, demite todo mundo, que vai ser uma grande economia para o país, e deixa os Supremos legislarem como tem feito com aborto, como tem feito com droga, 40 gramas de droga, como querem revogar nossa Constituição sobre o marco temporal de terra indígena e virar uma guerra ao campo brasileiro. Então esses caras já escalaram demais, Paulo. Ninguém aguenta mais isso. Só não enxerga quem não quer. Até cego, pessoas com deficiência visual, já enxergaram. E o presidente Rodrigo Pacheco certamente enxergou. Então hoje nós temos lá um site que, através das nossas manifestações na tribuna ou por questionamentos levantados para alguns veículos de imprensa, dizem se são a favor de uma abertura de processo de investigação, que pode culminar no impeachment. Hoje já temos 35 senadores manifestos que são a favor da investigação.
porque as pessoas precisam entender algo, Paulo, e desculpa que eu estou me alongando. Não, perfeito, fica à vontade, isso é um bate-papo. O impeachment é o último ato de uma investigação. Será que o Glenn está mentindo? A Folha está mentindo? Será que eu estou mentindo? Estou exagerando? Será que é uma guerra ideológica? Será que é uma guerra política? Será que o Alexandre de Moraes está fazendo tudo dentro da Constituição? Vamos investigar. Se ele tiver razão, absolve-se. Se não tiver razão, tira e coloca outro. Não dá para nós aceitarmos quem deveria guardar a Constituição, o devido processo legal, o Código de Processo Penal, o direito à liberdade de expressão das pessoas, guardar a Constituição. Está rasgando e sendo... Ele é Deus, ele é o... Nós vivemos, como diz o Paulo Figueiredo, no Xandequistão. Tudo que ele decide é amém, é ok, é tudo bem? Claro que não. Estamos aqui para defender o brasileiro. Mas, senador, muitos dizem que ele não tem responsabilidade sobre isso, que a responsabilidade cai toda sobre o Senado, sobre os senadores, e aí nós batemos de frente com o regimento interno. Não seria aí uma ocasião de pensar em mudar esse regimento interno para questões tão polêmicas como essa não ficar na mão de uma única pessoa? Olha que ironia, Paulo. Para mudar o regimento interno, o presidente tem que colocar em pauta. Quem que vai esvaziar seus próprios poderes? O senhor conhece alguém que quer esvaziar, perder poder? Eu não conheço. Todo mundo quer ganhar, ou se manter ou ganhar mais. Nós temos uma PEC de número 39. Em 2023 eu propus essa PEC. E tem um projeto também do ex-senador Lazier Martins. Como é que é o nome? 11. Não é PEC, não. Beleza. Enfim, uma proposição 11, e além da minha PEC número 39, justamente para que democratize-se alguns poderes do presidente da casa. Não dá para o Brasil estar na mão de um único homem, de uma única autoridade. São 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, todos têm 3 senadores, todos tivemos votos, fomos eleitos e somos vozes dos nossos estados. Como é que um cara decide se o Supremo é inocente ou não? O que vai ser votado ou não? Está errado isso. Porque, por exemplo, num mundo polarizado que nós estamos, tudo que nós acreditamos que é importante para o Brasil simplesmente é engavetado. Isso não existe. Tá. Senador, eu observei no dia da entrega informal do pedido de impeachment ali ao senador, que ele disse que um pedido de impeachment tem 2 fundamentos ali. O técnico, que parecia que estava muito bem fundamentado, e o político, que precisa da maioria dos senadores. Então ele deu a entender que se tivesse a maioria dos senadores, houvesse ali o interesse da maioria dos senadores, ele colocaria para votação em plenário. Eu estou correto na minha interpretação ou não? Está perfeito na sua interpretação. As ruas gritaram no dia 7 de setembro e os senadores, nós nunca tínhamos tido tantos senadores se manifestando a favor da abertura da investigação que vai culminar no impeachment. Já temos 35 e temos outras contas aqui que passam de 41, que seria, se o plenário estiver cheio, nós precisaríamos de maioria simples. Se o plenário tiver 50 pessoas, precisamos de 26. Se o plenário tiver os 81 senadores, precisamos de 41. Então, hoje, diferente de outras oportunidades, por isso que eu sou muito otimista, que não precisaremos usar nenhum plano B, nem plano C, nem ficar toda hora indo para a rua, que isso também cansa, isso expõe, isso desgasta. As pessoas querem que a Constituição seja respeitada, que as leis sejam respeitadas e que o Parlamento, especialmente o Senado Federal, seja respeitado. Coloca para votar. Olha, eu fiz essa revelação no dia da entrega. Um senador do Partido dos Trabalhadores, ou seja, 100% governista, já disse, olha, eu sou a favor, eu não vou revelar o nome dele por motivos óbvios, não vou expor nenhum senador aqui, me falou, eu sou a favor
que tudo seja votado. Quer abrir impeachment, quer abrir investigação? Coloca no plenário. Isso não pode estar na mão de um cara só. E é o que eu peço, sensibilizo o senador Rodrigo Pacheco. Coloca para votar. Se perder, vamos chorar, vamos gritar no microfone, vamos para a rua, sei lá. Mas tem que votar. Não dá mais para nós termos, se eu não me engano, 50 pedidos de impeachment, segundo informações do senador Eduardo Girão, que está nessa casa há mais tempo do que eu, 50 pedidos ou 51 pedidos de impeachment. Uau. Nenhum andou. Nenhum. É inacreditável. Alguns exagerados, alguns com motivação política, outros queriam, enfim, nem analisados foram. Senador, agora para a gente sim, agora para a gente encerrar, o senhor tem feito um apelo bem interessante e é importante que a gente deixe isso claro, que a intenção, né, do parlamento é justamente trazer o equilíbrio entre os poderes de volta. Porque isso ficou claro com esse negócio de buscar em defender a democracia, em proteger o Estado democrático de direito. Isso acaba entrando numa questão de milícia, por exemplo. Lembra das milícias? A milícia, quando surge, começa matando bandido, depois começa matando inocente. Então, depois passa a matar inocente. Então, realmente é uma situação extremamente perigosa. E precisa ser feita alguma coisa, até mesmo para que o Congresso, como um poder legislativo, volte o protagonismo que sempre teve, porque senão ele fica diminuto, e sendo diminuto, o senhor há de concordar que não há a menor necessidade do povo votar nos parlamentares nas próximas eleições de 2026, porque para quê? Para que vai servir o Congresso? O senhor concorda com isso? Concordo 100%, e nós não queremos ser esvaziados. Nós, desde o início de 2023, quando tomamos posse, em fevereiro de 2023, temos batido nessas questões, que hoje o Senado está de joelho, Paulo. Não são todos os senadores. O Senado está de joelho. O Senado está assistindo calado às arbitrariedades, às escaladas ditatoriais de um outro poder, batendo palma, rindo, fingindo que não está acontecendo nada. Mas chegamos agora a um ponto de uma rede social ser suspensa por brigas de um dos seus acionistas. Vimos a segurança jurídica das empresas no país sendo destruída quando uma empresa de um grupo financeiro, que tem um dos sócios, ser penhorado aviões, carros e todos os recursos, porque uma briga pessoal com o ministro. Se eu usar hoje o Twitter, o X, com VPN, se eu baixasse VPN, que foi a primeira decisão dele, eu sofreria uma multa de R$50 mil. Então, veja, se nós já não estamos vivendo numa ditadura, eu não sei o que é ditadura. Gabinetes de senadores invadidos, contas de senadores suspensas nas redes sociais, contas de deputados suspensos na rede social por crime de opinião. Agora, faz o seguinte, Paulo. Pode falar. Só para dizer o seguinte, isso aí depende do presidente do Congresso, senador, porque na época em que o presidente era Antônio Carlos Magalhães, essas coisas todas, nada disso acontecia. Ninguém entrava ali dentro, não, e ninguém era perturbado. Entendeu? Então isso depende muito de quem está no comando do Congresso Nacional. Não é verdade? Nós tivemos outros presidentes aí que, né, nós tivemos aí o presidente, o próprio Renan Calheiros, que recebeu ordem do Supremo para deixar a cadeira e disse que não ia deixar e acabou. E ficou ali. Rasgou. Veja, Jesus Cristo curou pessoas, salvou pessoas, ressuscitou mortos e não agradou a todos. Traíram ele e penduraram ele numa cruz. Ele ressuscitou. Rodrigo Pacheco tem que entender, como presidente do Congresso Nacional e como senador da República, que ele não vai conseguir agradar todo mundo. Tem que tomar uma posição, tirar essa grande responsabilidade das suas costas, sozinho, que ele está aguentando tudo isso, e eu não queria estar na pele dele. E se estivesse na pele dele, falava, ô ministro, você é meu amigo, o judiciário, eu te admiro muito, é uma instituição importante, faz parte da democracia, como foi concebida na Inglaterra, 3 poderes independentes, harmônicos, judiciário, legislativo e executivo.
vou colocar no plenário. Ele não tem que ficar agradando outros poderes. Hoje o que nós entendemos é que ele faz acenos para o Supremo Tribunal Federal, ele faz gestos para o Supremo Tribunal Federal e ignora a casa que ele preside. Porque hoje já não são 10 ou 5 ou 1 ou 15 ou 20. Já somos 35 e eu tenho certeza, Paulo, nós já temos maioria simples, mais de 40 senadores, mais de 41, para o pedido de investigação. Ele que ajude depois a investigar, a mostrar que o ministro foi democrático, defensor da democracia, que não teve abuso, que não teve ditadura, que ele se ateve à Constituição, aos regimentos internos do Supremo, do Senado, enfim, ele depois que ajude quem que ele quiser ajudar. Agora ele não pode me calar, ele não pode impedir o povo, não pode impedir nós que fomos eleitos democraticamente em 22, em 18, de votarmos no que nós queremos. Se perdermos, paciência. Abre o pedido de investigação, o pedido de impeachment e vamos decidir no plenário. Ele não tem o direito de ficar segurando uma pauta que hoje, se o país está polarizado, se foi praticamente 51% a 49% do país, então que ele faça o justo, coloque o plenário para julgar. Perfeito. Nós estamos doidos, desejosos para o equilíbrio entre os poderes novamente, principalmente, né, com o protagonismo do STF, mas no tempo de Maurício Correia, né, o Nelson Jobim, Aires Brito e tantos outros grandes que passaram por ali. Senador Jorge Seife, nossa, que legal bater um papo com o senhor, viu? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, foi muito importante e volte sempre, por favor. Muito legal. Obrigado. Paulo, muito obrigado pela oportunidade e as pessoas que estão nos seguindo, que estão acompanhando esse programa, se puder seguir o nosso trabalho legislativo para fiscalizar, para elogiar, para criticar, para nos ajudar, em todas as redes sociais, @Jorge Seife Júnior. Muito obrigado. Legal. E agora mais um recado esperto de nosso apoiador para quem está enfrentando aquele constrangimento nas horas mais importantes de uma relação amorosa. Preste atenção no recado da Tatá Onofre. Vai daí, Tatá. Sim, e o Max Viril Power 40 é incrível. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem várias responsabilidades, né, Paulo? O homem foi criado para ser o pilar da casa para nunca falhar. Mas a verdade é que com a rotina, com o estresse, com tantas coisas, problemas circulatórios, tudo isso impacta sim, diminui o desempenho. O homem, ele já tem hoje uma queda muito grande de testosterona. Tem uma produção de 25% a menos se a gente comparar com os nossos avós, com os bisavós. E a testosterona, só testosterona já é importante para absolutamente tudo, até para a parte emocional. Por isso que às vezes você que está acompanhando aqui o programa já acorda deprimido, sem motivo, acorda sempre cansado, indisposto, chega em casa cansado também. Não é só a rotina, a testosterona é importante. E o Max Viril Power 40, ele já regula isso. E outra coisa, você que é diabético, tem qualquer problema circulatório, presta atenção. Quando a gente fala do nosso Power 40, ele é importante exatamente porque qualquer problema circulatório mínimo vai diminuir a sua potência. O diabético, ele pode sofrer até com ereção mais flácida, sabe, Paulo? Às vezes não fica tão firme como deveria. E o nosso Max Viril Power 40, ele já fortalece cada terminação nervosa. Além dele trabalhar a rigidez, ele melhora todo o fluxo sanguíneo, dilata as veias, aumenta o calibre das veias, melhora o fluxo sanguíneo masculino, bombeando mais sangue para o órgão genital. Isso vai trazer muito mais potência, uma ereção duradoura e a prevenção de disfunção erétil, entre outros problemas. Mesmo com a medicação em dia, você que tem problemas circulatórios, é muito importante se cuidar. E ele vai trazer de volta o desejo, o apetite sexual. Além disso, ele vai trazer de volta a potência, a qualidade. Às vezes você acha que não precisa. Aí começa a tomar, Paula, a diferença é muito grande. Você consegue namorar por mais tempo, fica firme, ereto e não falha. Faz o seguinte, anota já o telefone, ó, 0800 323 0090. 0800 323 0090, Max Viril Power 40. Esse é incrível, tem efeito imediato no seu corpo, é forte, concentrado e é natural, não atrapalha a sua medicação, não tem nenhum efeito colateral, ao contrário, é uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela virilidade, traz de volta a confiança. Você que é solteiro, divorciado, às vezes é tão difícil, né? A gente conhece alguém, é tanta paixão, tanta vontade, que quando você vê, já foi. O Max Viril Power 40 ajuda no controle da
da ejaculação e da ereção. Ou seja, vai trabalhar a hipersensibilidade, meu amigo. Você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Nada de 5, 10 minutinhos, não. Com o Max Viril Power 40, você consegue prolongar o seu jogo, prolongar o seu tempo de ação. Você que é casado há muito tempo, é normal também o relacionamento esfriar. Só que tomando todos os dias, volta o desejo, volta aquela qualidade, a intimidade do casal, porque não pode se perder. A vida é uma só. Nós só temos essa vida. E aí não dá pra viver em torno só dos filhos, dos netos, do trabalho, das preocupações. Tem que tirar um tempo de qualidade com quem você ama. O Max Viril Power 40 vai te ajudar nesse desafio. Ó, pega o telefone e liga 0800 323 0090. Tira um print aqui e liga, porque se você falar que é telespectador, ó, eu vou liberar 70% de desconto. Desconto de funcionário mesmo, que é para você conhecer um tratamento importado e incrível com o melhor custo. Além disso, vai um AirDots, que é aquele fone sem fio Bluetooth, e vai também o smartwatch top de linha. Aquele que você consegue receber notificação do WhatsApp, batimentos cardíacos, você acompanha passos, uma série de funções. E é presente o smartwatch, não é sorteio, não é presente mesmo, junto com esse fone sem fio Bluetooth. E o descontão, ó, tá demais, hein, Paulo? Tem que aproveitar, gente, tem que se cuidar com o Max Viril Power 40, ó, 0800 323 0090. Esse aí deixa o homem preparado, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. E o marido da deputada federal que foi preso com dinheiro na cueca para supostamente comprar votos no estado de Roraima, hein? É impressionante como a prática da velha política continua. Esse corpo a corpo parece que vai sempre existir enquanto não houver uma reforma profunda no sistema político brasileiro. E nunca dá em absolutamente nada. Gente do passado, por exemplo, pego na mesma prática de esconder dinheiro na cueca, é hoje líder do governo na Câmara. Mas no caso em questão, Renildo Lima, empresário e marido da deputada federal Helena Lima, do MDB de Roraima, foi preso pela Polícia Federal com R$500 mil escondidos na cueca. Você deve ter visto isso em algum lugar e a gente está passando por aqui para mostrar como é impressionante o surgimento de práticas ilícitas nos últimos tempos. A frequência com que isso vem acontecendo, como se tudo voltasse ao que era antes. Parece que é um filme repetido, um remake. Dono da Voari Táxi Aéreo, Renildo Lima, foi detido ao lado de outros 5 envolvidos, incluindo 2 policiais militares do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, sob suspeita de participar de um esquema de compra de votos e associação criminosa. Segundo a polícia, os R$500 mil apreendidos poderiam ser usados para influenciar o resultado das próximas eleições. A empresa Voari, de propriedade de Renildo Lima e da filha dele, Eduarda Lima, apresentou um crescimento significativo desde que Helena Lima foi eleita deputada federal em 2022. A companhia, que atua no setor de táxi aéreo, fechou no ano passado um contrato de R$53.300.000 com o governo federal, o segundo maior da sua história, e em 2024 a coisa ainda foi pior, ou melhor, para a empresa. A Voari alcançou o maior faturamento ao assinar um outro contrato bem gigante de R$211.500.000 com o Ministério da Saúde para assistência médica aos povos indígenas Yanomami. Aí vão dizer o quê? Não somos nós que produzimos esses fatos. Nós apenas tratamos de noticiá-los. E agora vamos falar do internacional? Muito bem, debate bom na noite desta terça-feira nos Estados Unidos entre Kamala Harris e Donald Trump. Foi bom porque foi a primeira vez que os dois se encontraram frente a frente para valer em uma disputa organizada, uma disputada e organizada campanha em termos de debate e televisionado. E por que foi bom? Porque Donald Trump teve a oportunidade de saber como vem Kamala Harris e o time dela na reta final. Antes das eleições de novembro, os dois ainda devem falar muito em entrevistas
E agora Donald Trump já sabe muito bem qual será a estratégia dos democratas. Já sabe como pensa Kamala Harris e terá a oportunidade de não cometer os mesmos erros deste último encontro. A vice-presidente democrata colocou o republicano Trump na defensiva o tempo todo com uma série de ataques sobre limites ao aborto, aptidão para o cargo e inúmeros problemas legais, enquanto ambos, os candidatos, buscavam um momento decisivo nessa acirrada corrida eleitoral. Ex-promotora de justiça, Kamala Harris, de 59 anos, pareceu abalar o ex-presidente várias vezes, levando um visivelmente irritado Donald Trump, de 78 anos, a responder com uma série de afirmações falsas. Os candidatos divergiram sobre questões como imigração, política externa e saúde, mas o debate foi leve em termos de detalhes específicos sobre políticas. Em vez disso, a abordagem energética de Kamala conseguiu focar a atenção em Trump, deixando seus aliados eufóricos e alguns republicanos reconhecendo as dificuldades de Trump. Com 8 semanas antes da eleição e poucos dias até o início da votação antecipada em alguns estados, o debate, o único programado até agora, representou tanto oportunidades quanto riscos para cada candidato diante de uma audiência televisiva de dezenas de milhões de eleitores. E ainda nesse campo, os dois candidatos se encontraram na manhã desta quarta-feira, 11 de setembro, em Nova York. Eles compareceram a um evento em memória do dia 11 de setembro. O evento no Memorial marcou o 23º aniversário do ataque de 11 de setembro, no qual aviões comerciais colidiram com as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, o Pentágono, e também após um contra-ataque dos passageiros em um campo na Pensilvânia. Quase 3.000 pessoas foram mortas, incluindo mais de 2.600 no World Trade Center, 189 no Pentágono e 265 nos 4 aviões. O presidente Joe Biden também estava presente a este evento. E agora, para encerrar, ainda na manhã desta quarta-feira, mais um duro golpe contra o ditador Nicolás Maduro. O parlamento espanhol aprovou uma moção simbólica do Partido Popular Conservador para reconhecer o candidato da oposição venezuelana, Edmundo Gonçalves, como o verdadeiro vencedor das eleições venezuelanas. No entanto, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, esquerdista até o pescoço, e durante sua viagem à China, afirmou que o seu governo não levará em consideração o voto parlamentar. Com Gonçalves refugiado na Espanha desde domingo, uma maioria de 177 deputados de vários partidos, do total de 350 na Câmara Baixa, aprovou a moção simbólica que reconhece Gonçalves como o verdadeiro vencedor da votação de 28 de julho, atribuída ao presidente em exercício Nicolás Maduro. A oposição venezuelana divulgou contagens de votos e afirmou que Gonçalves, de 75 anos, venceu com uma vitória esmagadora. Mas, no entanto, o Conselho Eleitoral Nacional declarou Maduro como vencedor e ele ignorou as críticas internacionais, considerando-as uma conspiração da direita. É sempre assim. Os Estados Unidos, a Argentina e o Peru também já reconheceram Gonçalves como presidente eleito. Durante a visita à China, Sánchez afirmou que a posição de Madrid, exigindo a divulgação detalhada das contagens de votos na presença de um mediador da União Europeia, sem ainda reconhecer Maduro ou Gonçalves como vencedor, era clara e inalterada. Na noite de terça-feira, exilados venezuelanos se reuniram em frente ao parlamento espanhol, enquanto os deputados começavam a debater a moção do principal partido da oposição, o Partido Popular. Gonçalves não apareceu publicamente desde que desembarcou na Espanha. Enquanto isso,
Nicolás Maduro não apresenta nunca e nem apresentará a prova de que foi o verdadeiro ganhador das eleições. Ninguém quer isso, porque se a moda pega, todos os outros ditadores ou aqueles que tendem a isso vão fazer a mesma coisa e colocar em extinção o verdadeiro sentido da democracia. Ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, não deixe de nos dar um like e compartilhar o máximo que puder, por favor. Também peço que continue se inscrevendo. Temos uma nova meta a cumprir e contamos com a sua ajuda. Vamos em frente. Um forte abraço, obrigado por tudo e nos vemos de novo amanhã. Até lá!